Olá, como está? Eu sou Felipe Lourenço, arquiteto da Clareira Arquitetura, e hoje para mais um vídeo aqui com vocês. Hoje a gente vai falar sobre um assunto que me vem muitas dúvidas, se eu já tive muito perrengue de obra. Eu quero falar com vocês sobre isso. Vou dar 3 exemplos, 4 aqui, só para mostrar para vocês como mesmo nas obras profissionais, ainda assim há o risco da gente ter alguns problemas que podem acontecer e a gente precisa se precaver quanto a isso. Tá? Aproveita que você está aí, curte, compartilha, deixa o like, se inscreve e ainda comenta pra gente se você já teve ou já passou por alguma experiência ruim durante a sua obra, seja na parte de começo, no meio ou até no final, tá? Então comenta aí pra gente que a gente vai agora para esse vídeo falar pra vocês alguns perrengues que a gente já colocou. Já tô com a minha colinha aqui pra gente poder não esquecer de nada. Teve um apartamento que a gente fez, esse último agora foi o Caveirinhas, eu acho que tem até o vídeo aqui em cima para vocês darem uma olhada. Lá a gente teve um problema, acredite se quiser, com uma parede de 3 dedos de largura. Lá, como era totalmente estrutural, a gente teve uma parede que mostrava na planta ser apenas a boneca de uma porta, entre a cozinha e a lavanderia. A gente retirou a porta, ficou aquela boneca, a gente retirou a boneca. Dia seguinte, se não me engano uma sexta-feira, o engenheiro chegou lá para verificar e embargou a nossa obra por causa desses 3 dedos de uma parede. Por isso é importantíssimo a gente ficar de olho nessas questões, mesmo que não sejam totalmente estruturais ou pareçam não ser. Nesse caso aqui, tecnicamente não eram, a gente confirmou pelos laudos, inclusive com a construtora, mas mesmo assim, o período que a gente ficou parado com essa obra foram de 2 meses e meio. Ou seja, a gente perdeu um tempo, assim, praticamente da obra inteira, só para resolver um problema com uma parede de 3 dedos de largura. Então olha só, vale muito a pena seguir as recomendações da construtora na hora da sua obra, mas nesse caso, mesmo a gente estando certo, a gente teve um erro e um problema que a gente teve que resolver no meio da obra. Então vale a pena ficar bastante de olho nisso para não ter risco ou problema algum. Outro problema que a gente teve foi lá no Rosa Chá 55, tem vídeo aqui também, e esse... Meu Deus, esse a gente só descobriu no último momento. A gente estava entregando já o apartamento quando aqueles apartamentos que normalmente vem descrito para você que já vem com a infra do ar pronta. Nós recebemos a infra do ar pronta, mas nós tivemos um problema com o dreno. O dreno veio da construtora e a gente descobriu que era um erro crônico, um problema crônico, e vários apartamentos do prédio tiveram esse mesmo problema, que não havia caída suficiente para a água sair do equipamento de ar-condicionado e ser destinada para o ralo. Ou seja, olha só o problema que a gente pode ter por uma execução que deu errado. Tá? Então vale muito a pena ficar de olho nesses detalhes, principalmente nessa parte de execução de infraestrutural. A gente olhou isso antes, mas a gente só pôde constatar esse problema no final da obra. Como a gente já tinha visto que isso poderia dar um problema e a gente corrigiu uma parte, isso já foi muito mais tranquilo de resolver, mas poderia ocasionar, imagina só, a gente recebendo cama, sofá, mesa, tendo que quebrar a parede para fazer pintura, refazer tudo, só por um problema com dreno. Então vale bastante a pena ficar de olho, porque o ar-condicionado costuma ser um item bem sensível na obra. Um outro caso que eu não posso esquecer, esse aqui, nosso segundo ou terceiro caso, foi um içamento. Você sabe o que é isso? É quando as peças são muito grandes. Inclusive aqui atrás eu tenho uma peça de 3,60 metros de altura, que é o tamanho de uma bancada padrão aqui. Enfim, a gente está aqui na Portela e muitas das coisas deles tem 3,60 metros, que é o tamanho da placa. E nesse apartamento, era um apartamento no 22º andar, se eu não me engano. 22º andar, a gente tinha que subir içando esse tampo. Era um tampo que tinha 1,20 m por 3,60 metros. Ou seja, a gente protegeu, fez todos os itens de segurança para subir, amarrou em cima, amarrou embaixo, comunicação em cima, comunicação embaixo. E na hora de subir, o tempo virou. Simplesmente no meio do caminho, o tempo virou e um serviço que demoraria 30 minutos passou a ter mais de 1h30. Detalhe, a gente estava em cima de uma piscina com proteção de vidro, enfim, em cima da piscina. Então isso já foi mais um agravante. O vento e coisas tão básicas assim podem fazer toda a diferença. Imagine só você se essa pedra balançando lá em cima bate em uma varanda envidraçada ou entra para outro apartamento ou tem algum problema desse tipo.
ou até mesmo se solta. Por isso é bastante importante ficar de olho nas equipes que você está contratando para fazer esse tipo de serviço. Esse é um serviço que muita gente costuma negligenciar na hora de fazer mesmo, subida de sofás ou subida de bancadas, enfim. Esse tipo de serviço tem que ser muito levado a sério, porque isso vai garantir não só a sua segurança, mas a segurança assim de todo o condomínio e de todas as pessoas que moram e residem ali, principalmente seus vizinhos de cima, de baixo, enfim. Você não quer ter problema, então contrate uma empresa de segurança que faça esse tipo de trabalho, que é o içamento para peças maiores do que 2,50 m. E agora, o último, mas não menos importante. A gente teve esse aqui doeu. Esse aqui foi um problema que a gente teve num apartamento de 190 metros quadrados, ocasionado por um prestador que veio de fora, não da nossa equipe. O que aconteceu? Nós retiramos a porta que liga a varanda com a sala. Essa porta, muito grande, tinha, se não me engano, 5,5 metros, ela teve que sair do apartamento para ser refeita, ser recortada para voltar novamente para o apartamento. Detalhe, na hora de passar com essa porta pela cozinha, a gente tinha a geladeira do cliente, alguma coisa que ficou porque a gente não mexeria. Essa porta arranhou a geladeira, a porta da geladeira, vocês podem imaginar o que eu estou falando. A porta da geladeira não ficou arranhada simplesmente a tinta, ficou vincada mesmo, ficou feio. E só para resolver essa porta da geladeira é uma porta importada, custava perto dos 7, 8 mil reais. A gente está falando aqui de um prejuízo que a gente teria que arcar. Porém, uma coisa salvou a gente e é o que a gente normalmente faz, é o seguro de obras. A gente já tinha o seguro de obras já por outras experiências, mas nesse caso a gente já resolveu isso muito rápido e é o tipo de coisa que a gente hoje não abre mão, porque sabe que esse tipo de coisa salva o financeiro da obra, principalmente. Porque você imagina, sair de uma obra, de um apartamento de 190 metros quadrados, com um prejuízo desse, é uma coisa que ninguém quer. E principalmente aí na sua casa, se você tem itens que vão ficar na obra, mesmo protegidos, tem que tomar cuidado para você não ter nenhum tipo de risco ou algum tipo de problema quanto a isso. Diz aí embaixo se você achou ou lembrou de algum perrengue, sabe de alguém que passou por algum perrengue, comenta aqui com a gente que a gente vai adorar saber e claro, a gente pode gravar um outro vídeo falando de mais perrengues aqui. Mas eu preciso mais da colaboração de vocês, quanto a curtir, compartilhar, se inscrever para a gente poder gravar mais vídeos para vocês. Eu sou Felipe Lourenço, sou arquiteto e muito obrigado por ter assistido a esse vídeo.